Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Olá, Tiago. Boa tarde. E então, Hoje vamos falar de. exigências. Ok. Eu exijo, tu exiges, eles exigem. Vá lá, vá lá, vá lá. Exigências e realidade. Foi o que tu Sim, prometeste. Pronto. exigências e Ah, realidade. As é, exigências da realidade. é exatamente porque ela exige. Exige. É muito comum se falar do regresso ao útero e essas coisas assim. Essa terá sido talvez uma primeira experiência de vida com escassas ou nenhuma exigência. A partir daí, a realidade começa a impor-nos exigências. Já agora, a primeira de todas é inspira se não morres. É, para quem não sabe, naturalmente, o movimento inspiratório é ativo, o movimento expiratório, naturalmente, é passivo. Ou seja, é a elasticidade da caixa torácica que faz o movimento expiratório. Os asmáticos têm que fazer um esforço para expirar. Sim, portanto, mas eu diria a primeira exigência da vida que toca a todos é inspira ou morres. Uhum. E é a realidade que nos impõe isso. Não o fizeres, não és compatível com a vida. Ah, e depois a vida continua a fazer-nos exigências. É, bem, eu vou seguir aqui o caminho mais psicológico, mais académico, em que há uma evolução natural, ah, que o próprio Freud falava, em que temos um princípio de prazer, que é aquele que domina a fase mais primordial da vida, e depois existe um princípio de realidade que se instala sobre este princípio de prazer. E este princípio de prazer não tolera o adiar a descarga. Portanto, requer uma satisfação imediata do prazer. Obviamente que este prazer imediato, esta satisfação imediata, não é solução. E a realidade exige que se instale um, um regime, uma nova economia, em que seja possível para o sujeito adiar temporariamente o desprazer e ter um prazer ulterior mais seguro. Portanto, isto é possível, segundo o Freud, quando o sujeito consegue adquirir a capacidade para pensar. Portanto, é o pensamento que vai trazer a possibilidade de adiar a descarga e o prazer imediato. Portanto, isto é assim uma pequena súmula psicanalítica que eu posso fazer acerca do que é isto das exigências da realidade, a nível mais intrapsíquico, ou seja, talvez mais metapsicológico. Mas obviamente que o tema é muito mais que isto, não é? Portanto, a Sim, olha, realidade, portanto, logo por aqui, com o princípio do prazer para Freud, o termo é equívoco. Aquilo que Freud falava é o princípio da necessidade. Não foi essa a expressão que ele utilizou a expressão princípio do prazer, que ainda hoje se utiliza, mas na realidade o que se quer dizer é o princípio da necessidade. Ou seja, uhum, é a necessidade de inspirar e expirar, a necessidade de respirar, é a necessidade de deglutir, de nos alimentarmos. Hum, ou seja, são necessidades, e é essa o caráter inadiável das necessidades do início da vida, advém mesmo do facto de elas serem vitais. certo?
Ah, do meu ponto de vista, modesto, ah, este equívoco tem consequências muito significativas na abordagem da patologia, da vida psíquica, que é quando o prazer surge, mais à frente, ou seja, eu busco algo não porque eu preciso, mas porque isso me dá prazer, outra ordem entra em jogo. Já agora, não querendo monopolizar a conversa, mas enquanto na necessidade de satisfação das necessidades, passa a redundância, nós temos normalmente processos, não temos normalmente, temos sempre processos de feedback negativo. Quanto mais eu respirar, menos falta de ar eu tenho. Ou Uhum. seja, eu tenho falta de ar e o meu aparelho mental fica sujeito a uma ameaça, a uma tensão. Vamos lá, começam a tocar aqui alarmes intensos e que conseguem assoberbar tudo o que possa ir na minha mente. Uh, Quanto mais eu respirar, mais eu calo esses alarmes. Se eu tenho fome, no início é um pequeno desconforto, mas o desconforto vai aumentando. Se eu comer, esse desconforto vai diminuindo. E estes são, em termos psíquicos, como são processos de feedback negativo, correm perfeitamente bem. Agora, o prazer e a excitação, bom, esses são processos que, durante uma boa parte do processo, são de feedback positivo. Quanto mais eu experimento aquilo que me dá prazer, mais desejo eu tenho. E isto é terrivelmente assustador. E isto implica um aparelho mental capaz de outras operações mais complexas. Mas pronto, Certo, voltando, eu acho que o princípio do prazer, como Freud o enunciou, Freud no início não distinguia, não, mais à frente ele veio a distinguir entre prazer e necessidade, mas no uhum, início ele referia-se às necessidades do bebê como o princípio do prazer. Só, já me calo, mas isso é muito importante. Freud chegou ao bebê analisando adultos. E isso é certo, muito importante. Ao contrário de outros psicanalistas brilhantes, sempre me vem à cabeça Melanie Klein, por quem tenho muita estima. Ahm, da passagem já parece que andámos os dois na escola. Mas Klein chegou ao psiquismo do bebé vendo bebés, ao psiquismo da criança vendo crianças. Freud não assistia diretamente crianças. Eu pus aqui o diretamente porque é o caso do pequeno Hans, sim, em que ele, na realidade, faz uma análise em diferido a um menino, mas pronto, ele até achava que as crianças não eram analisáveis, não, não podiam ser alvo da teoria psicanalítica, mas já divaguei. Basicamente, Freud chega à, ao, à necessidade barra prazer analisando o adulto. E no adulto, prazer e necessidade misturam-se de uma forma algo confusa. sim. Bem, eu faço uma pequena adenda, portanto, aquela breve apresentação que eu fiz de distinção entre princípio de prazer e realidade é de uma fase da teoria freudiana em que essas diferenças possivelmente ainda não eram contempladas, portanto, a dita fase pré-dualidade pulsional entre
Não havia pulsão de morte ainda. Mas sim, vários caminhos, não sei, poderemos seguir aqui, porque exigências. Portanto, o que é isto da exigência? Portanto, algo que é imposto ao sujeito, ao seu psiquismo, e como é que o sujeito pode resolucionar, se resoluciona, essa mesma exigência. Ou seja, o que é o sintoma no meio disto? Por exemplo, uma pergunta que eu lanço para o ar. ah, Talvez vou lançando aqui considerações para irmos pensando, porque há prazeres mais exigentes que outros. Não sei se concordas comigo. Eu sei que o prazer também é uma construção subjetiva, não é? Mas não sei se há aqui ah, uma diferença entre um prazer exigente e a exigência do prazer, ou do próprio prazer. Ah, Bem, depois, não sei se eu e tu temos propriamente uma afinação lacaniana, mas a palavra gozo é também ela importante, não é? Talvez se ligue mais às questões que tu estavas a falar, mas eu acho que dentro deste espectro de coisas que estávamos aqui a referir, é importante para o indivíduo conseguir atingir um prazer possível, um prazer que seja compatível com as exigências da realidade. Ou seja, seria isso, por assim dizer, a meta, ou uma possível meta eh, si- sintética para a saúde mental. Portanto, ter um prazer que seja compatível com as exigências da realidade. Não podemos ignorar as exigências da realidade, nem o prazer. Portanto, eu sei que isto é uma visão muito dualista, mas lancei o pau, o microfone é teu. Falaste, é uma forma de olhar para o problema, não queria deixar só, deixo só uma ponta de fora para nós lhe pegarmos mais adiante, se der para fazer isso. Tu falaste essencialmente das exigências externas, as exigências Sim, da realidade. Não nos podemos esquecer que hum, também uma boa fonte de mal-estar que são claro, as exigências internas. Hum, Alguns dirão, bom, mas todas as exigências internas são exigências externas internalizadas ou introjetadas. Agora, tá bem, seja lá o que for. Hum, ok, eventualmente sim, mas que os pacientes nos trazem muitas vezes como prementes e altamente destrutivas, incapacitantes. Se der, pegamos depois nas exigências internas. Mas, digamos assim, o confronto com o princípio da realidade, mais uma vez, começa no primeiro, na necessidade de oxigênio. Deixa-me cá ver, exato, não, não. O primeiro drive para respirarmos é o excesso de CO2. Pronto. Na necessidade de expelirmos o CO2 e inalarmos oxigênio, bem, no início da vida não sei, portanto vamos deixar essa parte em aberto. De qualquer forma, é preciso respirar. E é uma exigência da física, da nossa biologia. Até há um minuto ou dois atrás, uh, nós tínhamos o oxigênio que precisávamos entregue diretamente na corrente sanguínea. A partir do momento que o cordão umbilical deixa de funcionar, nós temos que ir buscar oxigênio a outro lado qualquer. É uma exigência, é a realidade. Era muito bom que continuássemos a ter o cordão umbilical, mas já não temos. Uh, e a partir daí, a realidade.
vai-nos exigindo, vai-nos exigindo coisas num construto que para mim é o que faz mais sentido, numa posição eh, omnipotente, que é aquela posição psíquica do início da vida, o bebé sente-se capaz de tudo, portanto, capaz de suprir todas as exigências e com direito a tudo. Eh, e a realidade vai-lhe demonstrando de forma dolorosa que não é assim. Ele não é capaz de tudo. Ele, ele somos nós há uns anos atrás. Hein? Ele não é capaz de tudo e não tem direito a tudo. E não queria aqui saltar para a questão da conformidade das normas sociais, mas o início dos trabalhos de Freud com a histeria, eh, como digo, eh, traziam à superfície com muita frequência precisamente a colisão entre uma vida interior, interna de desejo e a sua inconformidade com as regras da sociedade. Sobretudo naquela altura, a sociedade vitoriana, hum, tinha regras a vários níveis, tinha regras exigentes, muito exigentes, ao ponto de muita gente não conseguir viver à altura dessas exigências. E então surgia patologia, muita. Não me canso de salientar, Freud começou a trabalhar com um subgrupo da população muito peculiar. Os pacientes de Freud eram maioritariamente pessoas ricas, portanto, algumas exigências barra necessidades da vida não, não lhes assistiam. Ou seja, Freud não assistia pessoas que passavam fome ou que viviam em condições de difícil subsistência. Freud assistia outras pessoas que tinham isso garantido, tinham esse nível, essas exigências estavam supridas, então surgiam outras, tornavam-se evidentes outras, não é? Surgiam. Além, É, falas aí de um tempo muito exigente, ah, e eu pus-me a pensar se, num espectro completamente oposto, e não estou a dizer que a sociedade atual não é exigente, mas o não exigir também é em si uma grande exigência. pois é, pois é. É quase como o esforço que nós temos que fazer quando estamos naqueles túneis de vento. É um divertimento, lá está, um divertimento para ricos, que vai aparecendo aqui e ali, mas aquilo exige muito esforço para nos mantermos. Normalmente aquele sistema, aquilo são como é que eu ia dizer, aquilo é um grande tubo com uma ou várias ventoinhas por baixo, as pessoas entram lá e ficam em suspensão. Ok. Têm que fazer. Excêntrico. Hum? Excêntrico. Estou a brincar. Eu acho que aquilo nasceu no treino de pilotos e no treino de astronautas. E depois virou divertimento. Ok. Pronto, mas mais uma vez, é um divertimento caro e é para alguns, mas pensando,
o equilibrarmos sem termos a exigência da gravidade. Nós estamos certo? habituados à exigência da gravidade. Já agora não consigo evocar o documentário que vi há algum tempo, não interessa, em que eu acho que era mais do que um astronauta da Estação Espacial Internacional falava, mas estou-me a lembrar concretamente de uma astronauta, uma jovem, ah, engraçadíssima, pá, que ela falava daquilo com um divertimento enorme. Então, para já, ela, no início está a falar connosco, ela tem o cabelo comprido, e ela está efetivamente a fazer a entrevista a partir da Estação Espacial Internacional. Ahm, e ela está a falar connosco e o cabelo dela, no início, mal se vê a cara porque há cabelo por todo lado. Depois ela começa a falar e até dá um exemplo ao outro, ah, do que é lavar os dentes, ah, sem ter gravidade. Nós estamos habituados a pôr a pasta dos dentes na escova. Sim, mas ali se não pressionar a escova contra a pasta dos dentes foge. Pois. Eles A habituam-se a mesma viver. coisa, a mesma coisa com o chorar. Chorar em gravidade zero é as lágrimas que ficam nos olhos. Exatamente. A chorar. Estou a ver que estás, pronto, a ser. Não, ela explicitamente fala de fazer as necessidades básicas, que em gravidade zero requer algumas medidas. Pronto. Eu Fala estou também. sempre, eu estou sempre a puxar para a psicologia e tu estás sempre a puxar para a biologia. Pronto, é o rumo natural das coisas. Epá, quando tu me conseguires mostrar uma psicologia sem biologia, Ah, pois, isso eu não vou mostrar nunca, não é? ela está lá. Nós vivemos permanentemente sob a égide da gravidade, do oxigênio, maior ou menor riqueza de oxigênio que nos rodeia. Estou firmemente convencido que até a pressão atmosférica influencia o estado do humor das pessoas. É tão comum vermos em determinadas épocas do ano, as pessoas vêm com um determinado tipo de queixas que não sabem especificar, não sei o que é. Epá, é sempre naquela altura do ano, é sempre quando a pressão atmosférica começa a baixar. Da mesma forma, também as pessoas começam a sentir-se melhor quando a pressão atmosférica começa a subir. Um, ok, nós somos sujeitos a esses fatores que também têm uma ordem psíquica, só que não, dificilmente temos consciência deles. Então ainda são mais difíceis de lidar, porque nos afetam sem nós nos apercebermos que eles lá estão. Bom, mas enfim, divergi aqui e dei o exemplo da Estação Espacial Internacional, porque sem a exigência da gravidade, toda uma nova ordem Uhum. de esforços, cuidados, e eu acho que hoje em dia a nossa sociedade não é vitoriana, hum, em que eram proibidas uma série de coisas, vigorosamente proibidas uma série de coisas. A nossa sociedade hoje é mais dita livre, mais liberal, é, em muitos aspectos, mas noutros, sobretudo pelo vazio, pela ausência de, a nossa sociedade elicita uma série de outras exigências muito complicadas de suprir. Pois, pois, falas aqui de. Não sei, agora tive aqui um lapso de memória mais breve. Não sei se falaste que a sociedade agora era mais permissiva, não é? Mais livres. Mais livre. Pois. Ahm, eu estava a pensar, bem, eu acho que não tenho dados, pelo menos eu não tenho conhecimentos para afirmar se esta questão do vazio, esta clínica do vazio, é um produto, que foi crescendo
com o decorrer do tempo, isso vive. Porque há algumas teorias, ah, eu pelo menos estou-me a lembrar de um filósofo que fala disso, que o contemporâneo está muito associado ao vazio, a era do vazio. Ah, e de onde é que ele vem, não é? Portanto, mas concordo contigo. O vazio, sendo uma ausência, sentimos-nos tentados a pensar, então não há exigência. Pelo contrário, o vazio exige. Só que exige uma coisa que é bem mais complexa, confusa, perplexa, porque é uma coisa que a pessoa não consegue encontrar objeto. E aí, efetivamente, a exigência pode aumentar significativamente, que é como suprir qualquer coisa que não pede para ser suprida. Ou pede, mas não sabe o que é. Exatamente. Era isso que eu ia acrescentar. Ela pede, mas nós não sabemos o quê. Isto é um bocadinho como tu tens um carro novo e ele começa a acender uma luzinha e a apitar. Aliás, começa a acender luzes por todo o tablier, aquilo está a apitar por todo lado, não sabes o que é que ele se está a queixar. Que é mais ou menos isto é o, o retornar. Ok, vamos lá pôr. É o retornar do indivíduo àquele estado que o bebé tem quando, estando dentro do útero da mãe, se reclina sobre a placenta e passa a correr pouco sangue no cordão umbilical. E o gajo começa a ficar com CO2 a mais na mona, na vida uterina, não sei se será isso. Epá, basicamente, ou CO2 a mais ou oxigênio a menos, o gajo começa a ficar com falta de ar. Uhum. E o gajo não sabe o que é. O gajo sabe só que está a asfixiar. Sabe que lhe falta qualquer coisa, mas obviamente não sabe o que é. Ah, já agora, pegando nisso e fazendo um paralelo para uma coisa, para um fenómeno psicopatológico como um ataque de pânico, que é de certa forma uma epidemia muito atual, como é que ligarias isso? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um ataque de pânico, não incomum, ou não raro, é dizer, eu não faço ideia de onde é que aquilo vem. Sim. E não sabe. Uhum, Só diz e, e bem, não sabe. Eu diria, sem capacidade de suportar teoricamente, que provavelmente tem mais do que uma origem. Duas eu vou atirar para o ar. Uma é dessa ordem, é da ordem da incapacidade de significar a necessidade. Já agora, voltando lá atrás ao cordão umbilical, e à fome, à sede. No início o bebé sente estas coisas, estas luzes a acenderem-se no tabuleiro, mas não sabe o que é que aquilo quer dizer. E normalmente o que o bebé faz é ligar o alarme. É apitar. Apitar é constitucional no bebé, ninguém ensinou. Fazer aquela coisa que é expirar com muita força e fechar as cordas vocais, acho que é assim que se grita, ah, e é chamar a atenção de outros. E os humanos à volta, vamos pôr os adultos, vêm ajudar o bebé a cuidar disso. Mas além de ajudarem o bebé, posteriormente vão dar um significado àquilo. Bom, tu tens fome. E eu acho que algumas crises de pânico são oriundas deste funcionamento. As luzes do meu tabuleiro estão todas a acender e eu não sei o que é. Isto é tão assustador como os alarmes do início da vida, que é tu vais morrer. O bebê, quando tem fome e chora, a sensação que tem é que vai morrer, a curto prazo. Uma outra ordem para as crises de pânico, eu acho, que é, eu diria, mais neurótica, mais saudável, que é
quando nós não conseguimos dar significado à nossa destrutividade e, pura e simplesmente, a guardamos dentro de nós. Eu ia dizer introjetamos, não. A guardamos dentro de nós. E a viramos contra nós. E então lidamos com o pior dos agressores que nós alguma vez podemos ter, que somos nós próprios. Sem consciência disso. E ao não ter consciência, não dá para perceber de onde é que aquilo veio. E volto a enfatizar: as pessoas não percebem de onde é que aquilo veio, não sabem de onde é que aquilo veio, genuinamente. Não nos estão a enganar, não há ali nenhuma forma de falsidade. Não sabem mesmo. Estão aflitas porque não sabem. Uma exigência vazia. Hum, Tu Mas é disseste há bocado. engraçado porque é engraçado. Por exemplo, o ataque de pânico convoca consigo um medo de morrer, talvez de uma forma mais tradicional, mas a morte, corrija-me por favor, é a antítese da exigência. A morte não exige nada. Faço cada pergunta. A morte para já exige que lutes pela vida. Enquanto se está vivo, sim. Pois. Uhum. Depois de se deixar de estar vivo, não sabemos. Portanto, como nós só conhecemos a realidade antes da vida, embora haja alguns que afirmam que conhecem a realidade depois da vida. Pronto, ok. Sabem mais do que eu. Ahm, Como nós só conhecemos esta realidade e mais, biologicamente, quer queiras, quer não, nós temos uma série de dispositivos, uns que já os conhecemos razoavelmente, outros ainda por identificar, que visam a preservação da vida. Ah, Só para te tirar do cotidiano com o qual todos nós lidamos, que é nós temos reflexos, mesmo já em adultos, que quando levamos com água na cara paramos de respirar. Quem quiser experimente isso. Tente respirar ao mesmo tempo que está a lavar a cara com água, abundantemente, claro. Não é salpicar como alguns indivíduos pouco higiênicos fazem, né? E efetivamente nós paramos de respirar quando pomos água na cara. Para respirarmos enquanto estamos a pôr água na cara, temos que fazer um esforço consciente. Ou seja, nós temos uma série de mecanismos para preservar a vida, Uhum. ah, que são, eu gosto desta imagem, são softwares de origem. É como utilizar um processador da Intel. Ele tem um software próprio, que é compatível com umas coisas, não é compatível. Mas já está de origem, não somos nós que instalamos. Nem sequer podemos desinstalá-lo. Já lá está. Vem apenas ao hardware. E nesse aspecto, hum, há ali uma série de. Há um software de origem a trabalhar precisamente para nos manter vivos. E esse software de origem também tem alarmes. E olha, é como quando toca um alarme de incêndio. Eventualmente há umas luzinhas, há uns sons a apitar, mas nós não sabemos se é um incêndio que estão 5 pisos abaixo do nosso está tudo a arder, se foi um gajo que foi fumar para o pé e foi um bocadinho de fumo para o pé de um detector de fumo. Ahm, Estão as luzes a acender e a apagar e está as sirenes a tocar, que é aquilo que normalmente o indivíduo com a crise de pânico sente. Eu não sei o que é, eu só sei que estão as luzes a acender e a apagar e as sirenes a fazer um barulho infernal. Isto.
no meu software de origem quer dizer há algo de muito grave, estás lixado, vais Uhum. morrer. Há algo muito grave que é incompatível com a vida. Não é vais morrer. Está a acontecer algo muito grave que é incompatível com a vida. E é e é o que os pacientes efetivamente sentem. Depois, podemos pôr por cima disso uma capa de significados imediatos, que é o que quer que seja que está a acontecer e que é incompatível com a vida, é com o meu coração. Eu vou ter um infarto, vou ter uma crise cardíaca, ou vou ter um AVC. Normalmente são estas os significados mais comuns, porque são os mais familiares. Nós não é muito comum termos hemorragias catastróficas espontâneas. Portanto, não é uma fantasia que as pessoas tenham. Ah, eu vou ter agora uma hemorragia interna, vou ter uma ruptura do aneurisma. Não. As pessoas fantasiam com aquilo que é comum. O pai que morreu com um infarto, o vizinho que morreu com AVC, e eu estou-me assim. Então, os alarmes a tocar deve ser uma coisa destas. Uhum. Agora eu aqui brincar um bocado do humor negro. Se houvesse muitos 11 de setembro, provavelmente, cada vez que tocassem os alarmes, o pessoal que estivesse nos arranha-céus ia logo pensar qual foi o avião que bateu no prédio. Porque no início as pessoas estão no prédio e começam a ouvir os alarmes a tocar. No 11 de setembro não foi bem assim, mas pronto. As pessoas começam a ouvir, não sabem o que é que bateu no prédio, não sabe se alguma coisa bateu no prédio, não sabe sequer se, se não foi uma avaria no sistema de alarme e ele começou a tocar sozinho. Uma barata que passou lá nos circuitos e que pôs o sistema de alarme a tocar. Enfim, estou a usar aqui alegorias se calhar a mais, mas eu tenho a intuição de que as crises de pânico radicam muitas vezes no despertar de alarmes muito arcaicos e eh, que, que são de uma fase onde a capacidade de, como digo, de dar sentido a esse alarme ainda é muito escassa ou nula. Ao contrário da pessoa que, epá, eu ando muito preocupado porque vou ter um exame de final de curso. Mas não sabe o que é um exame. Preocupado. É claro, toda a cadeia associativa que dali vem a seguir. Pois. Eu estou preocupado porque vou fazer um exame para ser o final de curso. Epá, e podem fazer-me perguntas que eu não sei responder, ou posso E o ter um medo de desenho falhar? e eu falho, e depois, como não acabo o exame, não posso iniciar a minha vida profissional, e como eu não posso Uhum. iniciar a minha vida profissional, vou para o resto da minha vida ficar com uma mácula na minha caderneta, como o gajo que chumbou, vou ser um falhado, toda a gente vai olhar para mim e rir-se de mim porque eu sou o falhado, ninguém vai querer empregar-me e eu vou viver como sem-abrigo pelas ruas, andar a comer dos caixotes, passar fome, ser maltratado pelas pessoas. Portanto, eu estou aqui a dramatizar, a caricaturar, mas é claro que toda, toda esta resposta é desencadeada, mas aqui é possível encontrar os significados que normalmente não são conscientes. Esta cadeia que eu caricaturei não é consciente. Poderá ser consciencializável, por exemplo, num processo psicoterapêutico. O tipo vai fazer um exame e se chumbar no exame sente que ruiu o mundo. Essa cadeia é consciencializável. As outras, acho que é muito mais difícil.
Pois, eu acrescentaria aqui também mais. Bom, exigências há muitas. eh, Obviamente que, por exemplo, numa terapia, nós estudamos as exigências que o paciente traz e que eu acrescentaria, se nós podemos dividi-las em reais ou imaginadas, Epá, sabes que eu não faço, quer dizer, faço, mas não faço muita distinção entre o que é real e o que é imaginário, porque o que é a exigência imaginária é real para o paciente. certo? E isto Mas remete para o terapeuta, àquela pontinha das exigências internas. certo? Mas para o terapeuta é importante perceber a dimensão, ou vamos lá ver, a extensão dessa fantasia, desse grau de imaginação, Que é- Mas aí estás a entrar numa área muito difícil para o terapeuta, que é ficar como juiz da realidade das exigências. E efetivamente, para o terapeuta pode não ser capaz de se aperceber quanto reais essas exigências são para aquele indivíduo. Eu vou caricaturar mais uma vez um terapeuta que nunca passou fome, passou fome efetiva. Uh, Uhum, eu gosto de dizer, eu nunca passei fome. Às vezes tinha fome porque o almoço se atrasou, é só isso. É a minha experiência de fome é essa. Mas fome é uma outra coisa. certo? Fome é nós, durante muito tempo, não termos alimento suficiente, nem termos a expectativa de o vir a ter. E quando o indivíduo, sobretudo na infância, teve esse tipo de experiência, no caso o terapeuta não teve, mas o paciente teve, esqueçam, não vai nunca desaparecer da memória dele, que se não trabalhar, que se não for bem sucedido, vai passar fome. E quando se fala em passar fome, para ele, não é uma abstração. É algo que ele conhece de uma forma muito concreta. E que deixou uma cicatriz ainda mais concreta. É, exatamente. É quase que a tiro para o ar ocorre um processo parecido com o trauma o stress pós-traumático. Uhum. Ou seja, o indivíduo já passou por aquilo. Hoje até pode saber que está protegido desse estado, mas há memórias profundas, eh, provavelmente no tal córtex límbico, dessa experiência do passado, e para ele é muito real que, se não for bem sucedido, vai ter fome e vai morrer. Portanto, aqui o terapeuta fica numa posição tramada, que é andar a tentar pesar quanto fantasista é este medo. Uhum. Não é função do terapeuta ajuizar, mas sim, mas não consegue passar por lá, não consegue passar por lá sem ponderar, quiçá até, ele, terapeuta, conseguir da história do paciente ler que houve esse trauma no passado e que o paciente, no meu ponto de vista, vai viver para o resto da vida com a memória desse trauma. Pois. A mem- E aí dizes uma coisa interessante. A memória desse trauma ou a não memória. Se o processo psicoterapêutico tiver sido bem sucedido, e nem sempre a gente consegue trazer o que é inconsciente para a consciência,
O indivíduo conseguirá ter alguma consciência dessa memória. Pá, se a conseguir ter, tanto melhor. E eu gosto da ideia de que é perceber que é um indivíduo que passou fome na infância e viver a sua vida de acordo com essa narrativa, com a realidade dessa narrativa. E não viver como se fosse um indivíduo que nunca passou fome na vida, tendo passado. Aham, Vivendo como se fosse um indivíduo normal. O normal aqui provocatório. claro. Pois, bom, o tempo exige-nos que nós comecemos a finalizar apresentando as nossas marteladas, mas conta-me coisas. Olha, eu de marteladas não me ocorre nenhuma, embora seja uma quase certeza se tu falares de algumas das tuas, eu vou dizer, é pá, olha, bem, que é que eu não me lembrei dessa? Ah, pois, não tenho assim. Para já, é um tema complexo, abstrato e normalmente eu guio muito por, ok, há palavras-chave, há relações, ok. Filmes sobre exigências. Bom, eu se calhar faria aqui um exercício oposto, que é ver um filme é uma exigência? O filme traz exigências? Eu, pelo menos, sinto-me tentado a dizer que o filme, ou alguns filmes, pedem para serem interpretados, descodificados. Portanto, se calhar faria um pouco isto. E, pronto, eu estou a pegar no exemplo do cinema, porque é mais a minha zona de conforto, mas sinto à vontade para pegar em qualquer bocado da nossa cultura e perceber se ela própria também é uma exigência que se abate sobre o indivíduo. Talvez fosse um exercício interessante para fazer. Olha, um bocado à margem do espírito das marteladas, mas é até que ponto é que a cultura é uma exigência? Uhum. Cultura, cultura com o, não confundir com cultura. Hum, relacionada com a identidade de cada um de nós e com a identidade do grupo. Nós, hoje em dia, quando falamos em cultura, pensamos em senhores de sobrecasaca e senhoras com vestidos de noite, candeeiros, lustres e ambientes solenes. Bom, mas cultura também é pintarmos umas riscas na, na cara, no cabelo e batermos com os pés à volta da fogueira à noite, preparando-nos para a guerra, agradecendo eh, as as boas colheitas que tivemos, que conseguimos fazer. Eh, Dada a época do ano, provavelmente é uma época em que a procriação está mais em cima da mesa. Eh, Portanto, se calhar vamos andar com umas penas presas em qualquer parte do corpo, porque está na época de procriar. Enfim, Olha, eh, pois, acho que há aqui muito para pensar. Eu, pronto, tentei aqui brincar um bocadinho com o tema, porque eu, pelo menos no cinema, sinto que os filmes trazem com ele uma exigência.
nem que seja a descodificação da sua mensagem, a compreensão do seu argumento, do seu enredo, criar um sentido próprio para aquilo que vimos. Isso é uma exigência. Ah, e dei por mim a pensar, se calhar, em dois filmes. Um acaba por ser assim um. Eu não sei porque é que me lembrei disto, mas olha. ah, é assim um filme de terror que se tornou uma espécie de filme de culto que eu acho que se chama o The Ring, The Ring, o Aviso, qualquer coisa assim, em Sim, que as pessoas viam um VHS e depois de ver o VHS, passado uns dias morriam e saía aquela figura fantasmagórica dentro da televisão que as assassinava. E a única maneira de escapar a esta maldição era fazer uma cópia do VHS. Pronto, eu peguei aqui na ideia de da o necessidade. indivíduo, sim, portanto, do indivíduo ser obrigado, estou sempre de concreto, não é? De ser obrigado a fazer uma cópia, Para não de correr. algo, sim, para não morrer. Pois. Olha, digamos assim, então esta não é, é uma pancadinha acoplada à tua martelada. Ok. Tem um pressuposto, é uma série que eu gostei muito de ver, a vários níveis, que é Hellbound. É uma série sul-coreana em que Aham. precisamente em, não é Saigon, pá, poça, está-me a escapar qual é o nome da capital da Coreia do Sul. Bom, não interessa. Ah, Coreia do Sul. Seul? Seul, exatamente. Em Seul, Uhum. hum, começa a aparecer uma imagem fantasmagórica que aparece às pessoas e que lhe diz a data e hora da sua morte. E nessa data e hora aparecem três ou quatro seres monstruosos que destroem a pessoa. E é muito engraçado, pois os significados que a sociedade tenta dar a este fenómeno, que ninguém percebe, ninguém compreende. E é engraçado como ninguém percebe, ninguém compreende, aquilo causa a comoção que causa, e depois criam-se uma série de ideias fantasistas de como lidar com o processo. Portanto, se não te importas, pões aí a penso ao The Ring, o Hellbound, que tanto quanto Sim, sei, terá uma sequela agora em breve este ano, uma segunda temporada. sim, sim. Parece-me interessante. Já agora, para chamar, eu não tenho comissões, não recebo comissões. Ah, no final, a questão levanta-se quando o fantasma aparece a um bebé. Porque a interpretação mais corrente é que aquelas pessoas estavam a espiar maus feitos ou más vidas que tinham tido. E no final, o fantasma aparece a um bebé, recém-nascido, portanto, que supostamente nunca teria feito mal a ninguém. Então, a teoria da expiação de pecados cai por terra. Enfim, e isso é muito. As alegorias são muito engraçadas. E as pessoas começam a fazer coisas malucas para tentarem evitar, evitar morrer, no fundo. Esses sabiam o que é que deviam fazer. Era copiar o VHS. No Hellbound, eles não sabiam o que é que haviam de fazer. Bem, está-me a vir pelo menos duas ou três coisas que podia acrescentar aqui, mas
Estou indeciso. Sim. Estou a ser assombrado pela indecisão. Se acrescento ou não acrescento. Não vou acrescentar. Eu diria que quantidade não é qualidade. Ok. Ok. Acho que ficaria por estas duas. Senão seria quase sentirmos a exigência de dar marteladas. Pois, Para exatamente. sermos o outro senhor, não é? Combater aqui a exigência interna que tenho de mostrar que conheço filmes. E o outro. Sim, senhor. Hum? Tu disseste que havia um segundo. Era o The Ah, Ring. mas entretanto, acho que sim, havia um segundo, mas eu pelo menos fiquei muito satisfeito com aquele exemplo que tu deste com o Hellbound. Portanto, ficaria Ok. por aí. Mais adequado até. Ok. Então, por hoje já Estamos está. terminados, já chega. Já não vamos parar com a nossa exigência. E voltaremos para uma próxima oportunidade com um novo episódio. Ok. Até breve. Até breve.